resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E o ambiente em que você vive hoje, talvez ele esteja programando silenciosamente a pessoa que você vai continuar sendo amanhã. Já pensou nisso? Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em consciência e consciência em transformação real. Hoje chegamos ao final de mais um capítulo. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Estamos estudando a terceira lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Fácil. E dentro da terceira lei está o capítulo 12, que é a lei do mínimo esforço. O capítulo 12 foi dividido em 3 partes para que fique bastante didático e dinâmico para vocês entenderem. E hoje a gente vai finalizar o capítulo 12, a parte 3 do capítulo 12, ok? Nessa parte do capítulo, o James Clear, ele vai entregar uma das ideias mais poderosas de todo o livro, gente. É sério, tá? Ele vai explicar que pessoas disciplinadas, presta atenção nisso, não dependem apenas de terem autocontrole. Depende de quê, então? Elas criam ambientes que favorecem automaticamente os comportamentos certos. Bingo, ok? Isso é muito legal, tá? Então, a gente vai falar muito sobre ambiente, né? Então, agora, como sempre, vocês já sabem, a gente vai partir para a leitura do capítulo 12, parte 3, do livro Hábitos Atômicos. E depois, como sempre, eu pego o coração desse capítulo, né? E faço um compilado, pego o que realmente o autor quer ensinar para a gente, qual a mensagem que ele quer passar. E aí eu gero uma ferramenta de transformação para que você possa aplicar na sua vida real a partir do momento que você terminar de assistir essa aula, ok? Então, vamos lá. O capítulo 12 se chama A Lei do Mínimo Esforço. Deixa eu abrir aqui no iniciozinho do capítulo. A gente já estudou a parte 1 e a parte 2. Isso aí. E hoje a gente vai para a última parte, a parte 3, parte final do capítulo 12. O título é Prepare o Ambiente para Uso Futuro. Oswald Nichols é um desenvolvedor de TI de Natchez, Mississippi. Ele também é alguém que entende o poder de preparar o seu ambiente. Nichols discorreu sobre seus hábitos de limpeza, seguindo uma estratégia que ele chama de reinicializar o ambiente. Por exemplo, quando termina de assistir a televisão, ele coloca o controle remoto de volta no suporte, arruma as almofadas no sofá e dobra o cobertor. Quando ele sai do carro, ele joga fora todo o lixo. Sempre que ele toma banho, ele limpa o vaso sanitário enquanto o chuveiro está se aquecendo. Como ele observa, o momento perfeito para limpar o vaso é imediatamente antes de você se lavar no chuveiro. O propósito de reinicializar cada ambiente não é simplesmente limpá-lo depois da última ação, mas prepará-lo para a ação futura. Quando entro em um ambiente, tudo está no lugar certo, escreveu Nichols. Como faço isso todos os dias em todos os cômodos, as coisas sempre estão no lugar. As pessoas pensam que eu trabalho muito, mas na verdade eu sou muito preguiçoso. Sou apenas preguiçosamente proativo. Isso proporciona muito tempo extra. Sempre que organiza um espaço para um propósito específico, você o prepara para facilitar a próxima ação. Por exemplo, minha esposa guarda uma caixa de cartões comemorativos por ocasião, aniversário, condolência, casamento, formatura e outros. Sempre que necessário, ela pega um cartão apropriado e o envia.
Ela é incrivelmente boa em se lembrar de enviar cartões, porque reduziu a resistência de fazê-lo. Durante anos eu fui o oposto. Alguém tinha um bebê e eu pensava, eu deveria mandar um cartão. Mas as semanas se passavam e quando me lembrava de comprar um, já era tarde demais. O hábito não era fácil. Há muitas maneiras de preparar o seu ambiente para que ele esteja pronto para o uso imediato. Se quiser preparar um café da manhã saudável, coloque a frigideira no fogão e arrume os pratos e utensílios necessários na noite anterior. Quando acordar, fazer o café da manhã será fácil. Quer desenhar mais? Coloque seus lápis, canetas, cadernos e ferramentas de desenho em cima de sua mesa, com fácil acesso. Quer se exercitar? Prepare suas roupas de ginástica, sapatos, bolsa de ginástica e garrafa de água com antecedência. Quer melhorar sua dieta? Pique uma boa quantidade de frutas e legumes nos fins de semana e guarde-os em recipientes para que você tenha fácil acesso a produtos saudáveis e opções prontas para comer durante a semana. Essas são maneiras simples de tornar o bom hábito o caminho de menor resistência. Você também pode inverter esse princípio e preparar o ambiente para dificultar os comportamentos ruins. Se estiver assistindo a televisão demais, por exemplo, desconecte-a após cada uso. Apenas conecte-a novamente se puder dizer em voz alta o nome do programa a que deseja assistir. Essa configuração cria a resistência suficiente para evitar assistir a televisão sem pensar. Se isso não acontecer, você pode dar um passo adiante. Desconecte a televisão e tire as baterias do controle remoto após cada uso, para que ligá-la novamente exija 10 segundos extras. E se você for realmente obstinado, mova a televisão para outro cômodo e guarde-a em um armário após cada uso. Você pode ter certeza de que só vai tirá-la quando realmente quiser assistir a algo. Quanto maior a resistência, menor a probabilidade de ocorrer o hábito. Sempre que possível, eu deixo meu telefone em uma sala diferente até o almoço. Quando está bem do meu lado, eu acabo checando-o a manhã toda sem motivo algum. Mas, quando está em outra sala, raramente eu penso nele. E a resistência é grande o suficiente para que eu não o pegue sem um motivo. Como resultado, eu tenho de 3 a 4 horas todas as manhãs em que eu posso trabalhar sem interrupção. Se colocar o telefone em outra sala não parece suficiente, peça a um amigo ou familiar que o esconda por algumas horas. Peça a um colega de trabalho para mantê-lo em sua mesa de manhã e devolvê-lo no almoço. É notável como é necessária pouca resistência para evitar comportamentos indesejáveis. Quando escondo a cerveja na parte de trás da geladeira, onde eu não consigo ver, eu bebo menos. Quando eu excluo os aplicativos de mídia social do meu telefone, pode levar semanas até que eu faça o download deles novamente e faça login. Esses truques dificilmente controlarão um vício real, mas para muitos de nós, um pouco de resistência pode ser a diferença entre manter um bom hábito e ceder a um mau hábito. Imagine o impacto cumulativo de fazer dezenas dessas mudanças e viver em um ambiente projetado para tornar os bons comportamentos mais fáceis e os maus comportamentos mais difíceis. Quer estejamos abordando a mudança de comportamento como um indivíduo, pai, coach ou líder, devemos nos fazer a mesma pergunta. Como podemos projetar um mundo onde é fácil fazer o que é certo? Reconfigure a sua vida para que as ações mais importantes sejam também
as mais fáceis de você fazer. E agora o resumo do capítulo 12 em 5 tópicos. Número 1, o comportamento humano segue a lei do mínimo esforço. Naturalmente, somos atraídos pela opção que requer o mínimo de trabalho. 2, crie um ambiente em que fazer a coisa certa seja o mais fácil possível. 3, reduza a resistência associada a bons comportamentos. Quando a resistência é baixa, os hábitos são fáceis. 4, aumente a resistência associada a maus comportamentos. Quando a resistência é alta, os hábitos são difíceis. E 5, prepare o seu ambiente para facilitar as ações futuras. Ok? Então, o capítulo 12 terminou aqui. O capítulo 12 também é muito legal, né, gente? Ele é como se ele desembolasse um novelo de lã na nossa frente, né? E tornasse tudo muito mais simples. Então, como que eu quero que um hábito seja fácil? Tornando ele fácil, é óbvio, é isso mesmo, né? É deixando tudo muito ajeitadinho, para que na hora que eu for realizar, é só realizar e não preparar para realizar. Então, é deixar o ambiente preparado, né? No próximo vídeo, a gente vai começar o capítulo de número 13, que ainda está dentro do estudo da terceira lei da mudança de comportamento, tá? O capítulo 13, ele se chama Como Parar de Procrastinar, usando a regra dos 2 minutos. Esse capítulo ele vai arrebentar a boca do balão, vocês vão ver. Mas agora, a gente vai conversar sobre isso que foi lido, né? No final do capítulo 13. Bom, pensa só numa coisa aqui comigo. Toda vez que você termina uma ação, você está deixando pistas para a próxima versão de si mesma. Olha só, vou explicar melhor. Você deixa a roupa jogada na cadeira, você deixa o celular ao lado da cama, você deixa a comida desorganizada, você deixa a bagunça acumulada, você deixa distrações espalhadas pela casa. É ou não é? Normal, todo mundo, tá? Tudo isso parece coisa pouca, mas não é. Porque isso aí está moldando silenciosamente as suas próximas decisões. Porque aí na próxima vez, antes de você fazer o que você tem que fazer, você vai ter que arrumar a bagunça, organizar a comida, dobrar a roupa jogada na cadeira, entendeu? Arrumar todas as distrações espalhadas pela casa. Então, gente, o que o livro está querendo dizer para você? Ele está querendo te ensinar, te explicar que o ambiente nunca é neutro. Não existe isso. Ou o ambiente vai facilitar ou ele vai dificultar os comportamentos, ok? E o James Clear, ele mostra isso através de uma ideia muito simples. Qual é a ideia? É reinicializar o seu ambiente. Ou seja, o que isso significa? Deixa tudo preparado para poder facilitar a próxima ação, para ela ser executada corretamente. É isso que ele chama de reinicializar o ambiente. Então, quando você organiza o espaço, assim que você termina de usar, você não está apenas limpando esse espaço, você está construindo uma facilidade futura para a próxima ação, né? Você consegue perceber? Isso tem muita profundidade, essa informação. Porque a pessoa organizada, ela não necessariamente tem mais força de vontade. Não, ela simplesmente reduziu a resistência antes que a resistência pudesse aparecer, né? Já temos um bingo aí. Então, pessoas disciplinadas entendem algo que muita gente ignora. Que o sucesso raramente depende da decisão daquele momento, né? O sucesso ele depende da preparação que você faz antes daquele momento chegar, porque aí quando aquele momento chegar você está preparada, entenderam? Outro bingo, né? O que isso significa? Significa o seguinte, você quer comer saudável?
Deixa os alimentos preparados. Você quer treinar? Deixa tudo pronto. Você quer ler? Deixa o livro acessível a você, bem visível. Você quer focar em alguma coisa? Afaste o celular antes de você começar. É isso, né? A maioria das pessoas, ela tenta vencer as tentações em tempo real, com elas acontecendo. Só que as pessoas que são inteligentes, elas não fazem assim. Elas reorganizam o ambiente antes dessa batalha começar, antes da tentação chegar. E aí vem uma verdade muito desconfortável. Muitas vezes você não está falhando porque você é fraca. Você está falhando porque você deixou tudo preparado para o comportamento errado. Olha só. O celular está sempre perto, as distrações estão sempre acessíveis. Os hábitos ruins estão fáceis para você. E os hábitos bons estão difíceis. Então você preparou tudo, só que para um mau hábito. Outro bingo, né? Então a sua mente, ela escolhe o caminho de menor resistência sempre. Porque é exatamente assim que o cérebro humano funciona. O James Clear vai explicar isso no livro. Ele fala, quanto maior a resistência, menor a chance do hábito acontecer. Isso vale, gente, tanto para hábitos positivos quanto destrutivos. Então você quer diminuir as redes sociais, dificulta seu acesso a elas. Você quer parar de ficar assistindo vídeo compulsivamente? Cria obstáculos antes de acessar esses vídeos. O livro dá exemplos. Você quer parar de procrastinar? Elimina suas distrações que acontecem antes do trabalho começar. Parece simples falando assim, né? Mas parece simples porque é simples. A verdade é essa, né? Mas simples não significa fraco, tá? Significa inteligente. É simples e é inteligente fazer dessa forma. Pensa comigo, o seu ambiente atual, ele facilita a sua evolução ou ele facilita a sua sabotagem? Quais hábitos ruins hoje que estão absurdamente fáceis para você acessar? Que pequena mudança no seu espaço que poderia transformar sua consistência? E o que você precisa preparar hoje para facilitar a vida que você deseja amanhã? Porque toda decisão futura, gente, está sendo influenciada pelo ambiente que você deixa pronto hoje. É nesse ambiente que você deixa pronto hoje que vai acontecer a sua ação futura de amanhã. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. É a construção de uma mente e de uma rotina que favoreçam o seu crescimento de forma automática, com clareza, com prosperidade. Porque a transformação, ela não depende apenas de você ter motivação emocional. A transformação, ela também depende da estrutura que sustenta a sua identidade diariamente. E na Cartilha Mente de Ouro, é isso que eu te ensino. Como que você reorganiza o seu ambiente para você reduzir a sabotagem. Como que você cria sistemas simples que fortalecem a disciplina. Como que você elimina as distrações que roubam sua energia. E como que você consegue preparar sua rotina para tornar o crescimento uma coisa inevitável. Junto com a cartilha, você também recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos e curtinhos, para fortalecer diariamente mesmo a sua mentalidade de abundância, de foco, de expansão. Então o link vai ficar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora escreve nos comentários qual mudança simples no seu ambiente que pode facilitar imediatamente a vida que você quer construir. Mudança simples, ok? Mente de ouro, gente, você já sabe, aqui no nosso clube não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não muda apenas os seus hábitos, aqui você muda o sistema que sustenta esses hábitos. Porque a força de vontade, ela vai falhar. Mas os ambientes inteligentes, eles vão sustentar a transformação. E aí, quando você consegue reduzir a resistência, você aumenta a sua ação. Quando você aumenta a sua ação, você fortalece a sua identidade. E quando você consegue fortalecer a sua identidade, você consegue mudar a sua realidade.
O cérebro humano, ele sempre vai escolher o caminho de menor resistência. A questão é, o caminho mais fácil da sua vida hoje te leva para o crescimento ou te leva para a sabotagem? Então, você tem que aprender a construir ambientes que favorecem automaticamente quem você deseja se tornar, né? Porque muitas vezes a transformação que você procura, ela não depende de mais força, energia, ela depende apenas de ter menos atrito, ok? Então, para terminar, como sempre lembro vocês, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Né? Para isso eu estou aqui para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Continua conosco, porque o próximo capítulo, o capítulo 13, ele vai ser exatamente a virada mental que você precisava para você conseguir desbloquear, né? Uma nova versão para você mesmo. Um beijo grande no coração de vocês.